Apesar de ser chamado de período iluminista, este movimento ocorreu em diferentes países, com diferentes filósofos e ideias. Para entender melhor, vamos por partes. Na França, há séculos, o poder estava nas mãos da monarquia absolutista e também havia a grande presença do clero no país. Foi então que, neste cenário, entusiasmados pelo desenvolver da razão e da ciência, que grandes intelectuais começaram a formular e divulgar os seus pensamentos e as suas críticas ao antigo regime. Com o filósofo francês Voltaire, os ideais críticos do iluminismo francês ganharia forma. No seu trabalho, Voltaire criticava os privilégios da nobreza e do clero e dizia que era vital duvidar de todos os factos e desafiar toda a autoridade. Devido a este posicionamento agressivo, Voltaire exilou-se na Inglaterra e este foi outro país onde o pensamento iluminista teve um grande desenvolvimento. Foi na Inglaterra que Voltaire teve contacto com as obras de John Locke, sendo o mesmo considerado o pai do liberalismo. O trabalho de Locke aborda questões filosóficas defendendo que o conhecimento do homem não pode ir além da sua própria experiência, ou seja, o ser humano não tem ideias inatas, que nascem com ele. O conhecimento só vem através da experiência. Além de questões filosóficas, o seu trabalho também se estende a críticas aos governos absolutistas. Afinal de contas, tinha de ter um motivo para ser chamado o pai do liberalismo. Locke propôs uma teoria de contrato social da legitimidade do governo, a ideia de direitos naturais, a propriedade privada e também criticava a opressão absolutista, igual a Voltaire. Isso foi um motivo para fugir também como exilado político. Tratando-se então de ideias políticas, talvez o filósofo iluminista que causou consequências mais duradouras foi o Montesquieu. Na sua maior obra, O Espírito das Leis, ele defendeu a divisão de poder em 3 esferas, sendo eles o executivo, o legislativo e judicial. Acontece que, diferente da maioria dos iluministas, Montesquieu era contra revoluções, por isso propôs a tripartição do poder para servir de melhor forma à comunidade. No início do vídeo foi referido que a razão iria disputar com a fé, mas e afinal de contas, em que resultou este conflito? Além das críticas sobre o poder do clero e a sua autoridade, a questão da verdade e do conhecimento, que só poderia ter sido obtida pela fé, também levou os pensadores a criar o próprio movimento, por assim dizer. Pois é, apesar de tudo, a maioria dos iluministas não eram ateus, mas sim deístas, que é a doutrina que considera a razão como a única via capaz de assegurar a existência de Deus. Jacques Rancière defendia que a democracia baseia-se na vontade da maioria e que o homem nasceu livre, mas era corrompido para sair do estado de natureza e ser acorrentado pela sociedade. Todas estas ideias não ficaram apenas no papel e muito menos na sociedade.